Oi, aqui de volta, pessoal, com o segundo bloco desse Hangout, onde a gente está entrevistando a Lucila Vieira, que é sócia da TRI Eventos, que trabalha com eventos corporativos. E agora a gente tem um assunto super bacana para conversar. A gente vai falar sobre centralidade do cliente e experiência do cliente. E a professora Letícia tem uma pergunta para fazer para começar a colocar questões sobre esse assunto. Vai lá, Letícia. Obrigada, então, Lucila, pela sua participação aqui com a gente. Imagina. Então, assim, a gente entender, né, que muitas empresas, né, têm alterado esse foco de atuação, deixar, né, de centrar seus objetivos nos próprios interesses para focar no cliente e tendo esse movimento aí do customer centric. Como é que vocês lidam, então, no setor corporativo? Vocês do setor corporativo aí têm percebido esse movimento no mercado goiano? Se sim, né, em que aspecto isso tem acontecido? Tá. Olha só, eu vejo que muitos conceitos, as coisas vão mudando um pouco os nomes, mas assim, o consumidor no centro de tudo, para mim, sempre foi o mais importante. Isso sempre, desde quando eu trabalho com publicidade e planejamento, eu vejo que você tem, em primeiro lugar, ver o que o seu cliente precisa, qual que é a necessidade dele, o que ele quer para você criar qualquer coisa para ele, seja um evento, uma campanha, um brinde, qualquer coisa. Por que se fala tanto hoje nisso? Porque, assim, na minha opinião, o consumidor ele está cada vez mais exigente, cada vez mais informado, e ele está livre. Hoje as pessoas estão livres, quando eu falo isso, elas são o que elas querem ser. Né? Então, cada vez mais as empresas precisam pensar no seu cliente, porque por causa de tudo isso. Então, eu vejo que a personalização, por exemplo, é algo que está tão em alta, já tem um tempo, justamente por isso, porque o consumidor vem mudando cada vez mais. No mercado goiano, eu vou dar um exemplo muito forte, que é o segmento do mercado imobiliário, que a gente atua muito e a gente acompanha muito isso. O produto hoje, o mercado imobiliário hoje, ele oferece produtos assim, ele está super atuante nessa questão da segmentação. Ele oferece um produto para o público AAA, um produto super luxo. Dentro do público A, ele tem um cara que quer morar num condomínio, um cara que quer morar num apartamento centralizado, que tem um carro dentro da garagem do apartamento, tem uma garagem dentro do apartamento. Por exemplo, um exemplo que eu vejo, o Jardins mesmo, a FGR, ela está consolidado com venda de condomínio horizontal, de lotes. Agora ele está vendendo o quê? A casa e o lote. Então, já é uma personalização visando a necessidade do cliente, que eles devem ter percebido que o cliente, às vezes, ele já quer comprar tudo de uma vez e quer morar nos Jardins. Né? As construtoras trabalhando com os apartamentos compactos para solteiro, né? Com um metro quadrado bem reduzido, mas que atende muito bem uma galera aí que quer só para isso, né? Ele não precisa mais do que isso, ele não precisa pagar mais caro do que isso. Então, eu vejo o segmento imobiliário uma ótima referência para essa questão da centralidade do cliente. E o evento acompanha isso, né? O evento, a gente tem que pensar em tudo. Então, como eu falei, por mais que você trabalhe no segmento, o evento para um segmento específico, você tem que pensar o que aquele cara quer naquele momento. Então, assim, às vezes é um cliente que vai para um evento que leva a família e que leva todo mundo, que quer ficar lá horas namorando decorado. Às vezes não, às vezes é um cara que quer ir e quer ver rapidinho, ou então ele nem quer ver, ele quer ver um tour digital, ele nem quer ir para o evento, ele quer só assinar contrato. Então, assim, eu penso isso. O mercado goiano, eu dei exemplo do imobiliário, mas tem outros segmentos que a gente poderia falar. A própria pandemia, né, gente? A própria pandemia mudou muita coisa, os serviços mudaram em função do consumidor, que hoje mudou tudo para todo mundo. Então, a pandemia eu acho que é um exemplo que a gente vê vários cases de empresas que se adaptaram para atender o novo consumidor, que já era exigente, já pedia personalização e hoje ainda está atravessando uma pandemia. Eu vejo isso, assim. Muito obrigado, Lucila, pela presença aqui conosco. Estamos muito felizes de ter... que isso, estamos felizes de ter a TRI aqui conosco. Mas uma coisa que a gente conversa muito aqui na Universidade Federal de Goiás com os nossos alunos
não é? A respeito do marketing de experiência, principalmente utilizando as questões sensoriais, né? Que é bem usada, né? Como olfato e tudo mais. E aí eu fiquei aqui na dúvida, né? E me deu uma curiosidade. Como é que esses eventos corporativos que a Tri faz, quais são as estratégias que são assim usadas para encaixar nessa questão do marketing de experiência? Uhum. Olha, o evento, ele é uma ferramenta super interessante para trabalhar a experiência com o cliente, porque o evento, você tá com o seu cliente ali com você. Hoje a gente tem os eventos digitais, que, na minha opinião, eles vão continuar, mas eles vão ser, no futuro próximo, híbridos, e não só digitais, porque a gente gosta de ficar juntinho, as pessoas gostam disso, gostam de... A experiência presencial, ela é mais efetiva, na minha opinião. E as pessoas gostam. Então, voltando à questão da experiência com os eventos, assim, é um ambiente muito propício para a gente criar experiência. E você pode criar experiência até antes do evento começar. Então, assim, você pode mandar um convite que é totalmente experiência para o cliente, né? Você pode mandar para ele alguma coisa do que ele vai ver no evento, com alguma coisa do olfato, uma experimentação do buffet que ele vai ter ali, sabe? Um brinde, por exemplo. Eu gosto sempre de falar um pouquinho do que a gente já fez, porque realmente foi executado. Nós fizemos o lançamento da Amstel Puro Malte aqui em Goiânia, e assim, o convite, eu já estava mandando a Amstel para ele experimentar, né, junto com copo e tal, com uma pegada mais ali de boteco, que é a pegada da Amstel nacional, que ela trabalha esse conceito aí de boteco e também carnaval. Então, a gente já mandou para ele uma caixa para ele experimentar. Então, vem experimentar a Amstel com a gente. É um exemplo simples, mas que você mostra isso desde o convite, quando o cliente chega no evento, você cria uma ambientação, uma cenografia, você cria uma experiência para ele, você cria com uma iluminação, com iluminação, o buffet. Então, são várias ferramentas. E uma coisa importante que eu falo, você não precisa de ter um orçamento estratosférico para criar uma experiência para o cliente. Você pode ser criativo e criar uma experiência com pequenas ações. Por exemplo, voltando ao mercado imobiliário. Nós já fizemos eventos para grupos pequenos dentro do decorado. Então, a gente já levou para eventos de conteúdo, com personal organizer, que a pessoa utiliza o ambiente do decorado para ensinar alguma coisa sobre organização de casa. Então, assim, o convidado, além de aprender um pouquinho, ele está vivenciando aquilo dentro do decorado, que ele pode ser um potencial comprador. É uma coisa simples, é um evento pequeno, para 5, 8 pessoas, mas que está oferecendo uma experiência. E aí, o céu é o limite, né? Você levar o seu cliente para um evento de helicóptero, você pensar em N coisas que você pode, né, durante a programação do evento, atrações. Então, tem muita ferramenta para você trabalhar a experiência no evento. É um ambiente super propício para a gente trabalhar isso. E desde antes, como eu falei, convite, e até os eventos online. Rapidinho, que eu sei que está acabando esse quadro. Por exemplo, o evento online. Você pode, por exemplo, mandar para os seus convidados, você convidá-los para uma live às 10 horas da noite para assistir o que vai ser a confraternização. Nessa hora, toca a campainha, você recebe um kit com uma tábua de queijos e um vinho para você assistir a live, comer enquanto você está assistindo a live. Então, assim, dá para você pensar em experiência, tem que ser criativo e tem que pensar o que você quer ali com o evento, o seu objetivo com o evento. É isso. E se você quer continuar entendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai dar só uma paradinha e volta no terceiro bloco, que tem muito case para a Lucila contar aqui para a gente daqui um pouquinho. Até mais!